Paz e graça, irmãos. Exemplo do que não ser. Saul era este homem e muitos são os motivos. Nós vamos falar de dois motivos aqui. O primeiro motivo é que Saul nunca executava por completo a vontade de Deus e dava desculpas pelos seus erros. Não aceitava que estava errado, dando a entender que Deus é que estava errado, porque ele poupava o melhor do gado do inimigo. Chegou a poupar até um certo rei, uma vez que Deus mandara executar totalmente o rei, o reinado e qualquer coisa, e não pegar nada daquele povo. E Saul poupou não só uma vez os inimigos, algumas coisas que aos seus olhos era útil. Então isso é um exemplo do que não ser para nós, porque o que Deus manda devemos executar por completo, nunca pela metade, porque Deus quer de nós um coração completo. Por isso que o primeiro mandamento vai dizer: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todas as suas forças e de todo o vosso pensamento. Esse é o primeiro mandamento. Então Deus não quer que nós venhamos viver um compromisso pela metade com Ele, mas um compromisso completo. E além disso, Saul ficava dando desculpas, querendo dizer que estava certo naquilo. Então o primeiro exemplo do que a gente não deve ser é pessoas que vivem uma vida pela metade com Deus e ainda dá desculpas pelos erros quando a gente vem errar. Deus não aceita isso. Deus não concorda com pessoas assim. Ele quer o nosso compromisso completo e não um coração pela metade. E não uma pessoa que viva um compromisso com Deus até certo ponto e a outra metade fazemos do nosso jeito, fazemos da maneira que pensamos ser correto, fazemos de uma maneira onde dá a entender que Deus não é o suficiente. Então, esse exemplo de Saul é um exemplo a não ser seguido. O segundo exemplo a não ser seguido é que quando Deus escolhe Davi, Saul começa a perseguir Davi para matar. Por quê? Porque não aceitava que Deus também podia ser na vida de outra pessoa. Tem muita gente assim, que não aceita que Deus também usa o outro, que Deus é com o outro, que Deus é na vida do outro, que Deus também pode levantar o outro. E a Bíblia diz que Deus escolheu Davi melhor do que Saul. Sim, já escolheu um servo melhor do que tu. Ou seja, ainda que porque estava ou por causa de estar sendo escolhido Davi no lugar dele, mesmo que não fosse no lugar dele, Saul já tinha inveja de Davi. Saul começou a se incomodar com Davi. Saul começou realmente a ver que Davi entrava e saía nas guerras por Israel e o povo amava Davi. Então, esse exemplo é um exemplo também a não ser seguido, qual? Não aceitar que Deus pode levantar quem Ele quiser na hora que Ele quiser, além de mim, além de nós. Não aceitar que Deus também é na vida do outro. Não aceitar que Deus também é na vida de outras pessoas. Achar que Deus é só na minha igreja, achar que Deus é só na minha vida, achar que Deus me escolheu somente a mim e usa somente a mim. Achar que Deus é exclusivamente meu. E esse é um exemplo a não ser seguido. Amém? São muitos, mas esses dois exemplos na vida de Saul são dois exemplos a não ser seguidos. Amém? Que Deus esclareça mais e que Deus venha te dar mais percepção sobre esse tema. Deus abençoe. Paz e graça.